Sem sombra de dúvidas, o livro do Apocalipse, ele é marcado por muito mistério, muito simbolismo, mas nós precisamos nos aproximar mais do livro do Apocalipse porque ele não é um livro de desesperança. Ele é um livro de esperança, porque tudo o que ocorre no livro do Apocalipse aponta para a majestade e a soberania de Deus. Exemplo disso, nós podemos observar a partir do capítulo de número 4 do livro de Apocalipse, que muito nos chama a atenção, que tem como a epígrafe do texto o trono dos céus. João, ele diz aqui que depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta nos céus e uma voz a falar comigo. E João lembrou que essa voz, ela era como de uma trombeta. E convidou João para acessar. Não há fisicamente uma porta nos céus, mas há um simbolismo por detrás dessa porta. O que significa essa porta em Apocalipse? Mas antes, João fala assim: depois destas coisas. Quais são essas coisas? Por que João insere essa palavra aqui? Na verdade, podemos observar que depois dessas coisas são depois das orientações que Jesus havia dado a João para que ele pudesse enviar as 7 igrejas da Ásia Menor, que está no capítulo de número 2 e capítulo de número 3 de Apocalipse. João manda estas cartas por meio da autoria do próprio Cristo à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, à igreja de Pérgamo, à igreja de Tiatira, à igreja de Sardes, à igreja de Filadélfia e também a igreja de Laodiceia. São 7 igrejas espalhadas na Ásia Menor, que hoje é conhecido como a atual Turquia. João observa esta porta nos céus, depois de enviar ou de escrever, de mencionar todas as orientações que Deus dá a essas igrejas, João observa que há diante dele uma porta nos céus e uma voz que o convida a acessar essa porta. Então essa porta ela é simbológica e nós podemos observar também que essa porta ela é encontrada na orientação que o próprio Jesus dá à igreja de Filadélfia. E esse Jesus é ele que tem acesso a essa porta e é ele que tem a chave dessa porta. E quando ele fecha, ninguém pode abrir, e quando ele abre, ninguém pode fechar. E graças a Deus, por Cristo Jesus, que deu a João o acesso a esse local por essa porta que o próprio Cristo abriu para que João possa, de fato, observar a terra através do olhar do trono de Deus. Então Jesus é ele que possui essa chave, a chave dessa porta, e é ele que abre para João. Então, nós podemos observar que falar de porta ou falar de chave é falar sobre uma saída de esperança. João está na terra, João está preso na ilha de Patmos, João está afastado dos seus amigos, João está afastado da comunidade de fé, João está no caos, provavelmente está triste, ele está isolado. E quem está dominando a terra? Provavelmente era o imperador Domiciano. E Domiciano, ele requeria para ele adoração. Os crentes estão morrendo por causa da perseguição, por não oferecer sacrifícios em adoração à figura humana que é o imperador Domiciano. Então o povo está sendo esmagado, pressionado, mortos, perseguidos. Então, quando João vê essa porta aberta no céu, João vê que é uma porta de escape, que é uma porta de esperança. Então, João vê o quê? Um raio de luz que ilumina na atmosfera da história da humanidade. Isso é impressionante. Por quê? Porque Deus não esquece da humanidade. Nós não estamos sozinhos no caos. Nós não nascemos do nada
estamos indo para o nada. Não, não existe um niilismo, mas existe um Deus soberano no trono, no seu trono, que governa todo o universo, e ele abre, ou seja, Apocalipse é revelar, levantar o véu ou abrir uma porta de esperança. E ele faz isso para com João, para que João pudesse ver o desdobramento da história através da visão que Deus tem da terra. Então precisamos entender isso. João não sobe no céu por curiosidade para ver o que estava acontecendo nos céus. Não. O próprio Senhor, Jesus, oportuniza a João isso para que ele possa acessar os céus, para que ele possa observar a terra pela visão dos céus. João observa que o céu não está alheio à terra, mas o céu ele está em contato com a terra. E quando João sobe para observar o desdobramento da história na terra através da perspectiva do céu, João ele observa o quê? Ele observa um trono. E vamos ver aqui no capítulo de número 4, ele se vê em espírito e imediatamente em espírito, diante dele, ele vê um trono no céu e nele estava assentado alguém. É interessante que João ele não consegue observar de forma nítida o rosto, ou o semblante, ou a característica daquele que estava assentado no trono. Ele não consegue. No capítulo de número 4 nós vamos observar isso, porque havia muitas pedras preciosas e raríssimas diante do trono que ocultava de João o semblante daquele que estava sentado no trono. Ele não consegue ver. Ele só diz que havia alguém ali. Aí no verso de número 3 do capítulo 4, João fala: aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e também sardônio. São pedras raríssimas e preciosas. Então, João vê esse simbolismo, não vê nitidamente aquele que está sentado no trono. Isso é maravilhoso. Por quê? É maravilhoso. Porque aquele que está sentado no trono não é humano. Aquele que está sentado no trono é como Paulo diz a Timóteo, que habita em luz inacessível, ou seja, o soberano, o eterno, o transcendente, o outro, como diz alguns teólogos, o outro, no sentido de estar totalmente diferente ou está totalmente longe do raciocínio humano. E João não consegue ver. Ele só consegue ver como pedras, muito brilho, mas ele vê que ali no trono, ali nos céus, havia um trono. Isso traz para ele o quê? Segurança. Traz para ele o quê? Certeza de que o Senhor, ele não estava à parte da terra, mas ele estava controlando todas as coisas. E isso é maravilhoso. Então, o livro do Apocalipse, ele foi escrito, ele foi revelado a João por meio de uma pergunta que foi feita ao próprio Deus, a Cristo. E que pergunta é essa? Capítulo 6, verso de 9 a 11, que diz: clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano e Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, essa é a pergunta que fez com que o desdobramento da história por meio da revelação, que é o livro do Apocalipse, acontecesse. Então o povo da terra está questionando e perguntando: até quando, Senhor? O Senhor não vai vingar os nossos mortos? Até quando o Senhor não vingará o nosso sangue? Porque o povo está sendo perseguido, o povo está sendo decapitado, o povo está sendo colocado diante de feras para morrer. Por quê? Porque não apostatou da fé, porque confia em Cristo, nos mandamentos de Cristo, são de fato cristãos verdadeiros, e eles estão questionando a Deus: Senhor, por ser verdadeiros cristãos, somos perseguidos e mortos, mas a pergunta é: quando o Senhor vai voltar?
Até quando nós vamos ter de suportar este sofrimento? Senhor, quando o Senhor vai vingar o nosso sofrimento, a nossa perseguição? Então, essa é a pergunta que desdobra, essa é a pergunta que revela tudo o que vai acontecer de fato no fim. Diante dessa pergunta, João tem a revelação. Então Jesus ele responde ao clamor da terra que diz: quando que o Senhor vai voltar? Quando que o Senhor vai julgar a nossa vida? Quando que o Senhor vai julgar aqueles que estão de fato nos perseguindo? Então Jesus ele dá a resposta. Em primeira instância, a resposta está voltada para as igrejas. Sim, chegará um tempo, mas antes desse tempo chegar, ele manda as cartas às igrejas, chamando as igrejas ao arrependimento. Lembrando que de 7 igrejas, 5 igrejas recebem palavras ali negativas e positivas também da parte de Cristo, e 2 apenas só positivas. Quais são essas 2? Filadélfia e também Esmirna. Filadélfia e Esmirna só recebem mensagens positivas e não correção. As outras recebem correções. Então essa é a resposta. Vocês precisam tomar posse da verdade, vocês precisam se arrepender para que eu de fato possa vingar o sangue de vocês. E depois, do capítulo 4 em diante, João está no trono para perceber o que vai acontecer, o desdobramento na terra, que também é uma resposta. Ou seja, a resposta do capítulo 4 em diante é: Deus não está à parte do seu sofrimento. Essa é a resposta, essa é a esperança. Então, em primeira instância, Jesus chama a igreja ao arrependimento por meio das cartas às igrejas, dizendo: eu não estou à parte. Eu sei que vocês estão sendo perseguidos, mas primeiro vocês precisam, algumas igrejas aí precisam tomar posição, vocês precisam voltar, se arrepender para que eu possa vingar o sangue de vocês, ou seja, aplicar justiça. E em segunda instância do capítulo 4 em diante, o que acontece? João observa que Deus não está à parte, não está distante do sofrimento desses que clamam: até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Esses que nos perseguem. Aí João vê, Deus não está à parte. Deus ele está controlando todas as coisas. Deus controla o universo por meio de quê? Por meio da sua sala, por meio do seu trono. E ele sobe e ele pode contemplar. E João vê muitos elementos diante do trono de Deus que traz para nós um simbolismo tremendo. João vê que o trono e aquele que nele estava sentado é soberano. João observa também um livro selado com 7 selos, e ninguém no céu era capaz de desatar os selos daquele livro. O que significa o livro e o selo? Significa o desdobramento da história, significa a resposta diante da pergunta que o povo que está na terra sofrendo está fazendo: até quando? O livro responde o que vai acontecer. O livro é uma resposta do próprio Deus, e ninguém nos céus e na terra de João era digno de abrir o livro. Até que é introduzido no trono o cordeiro, um cordeiro que parecia ter sido morto, mas estava de pé ali. Esse cordeiro é o simbolismo da própria pessoa de Jesus Cristo, que foi morto, mas reviveu e com seu sangue comprou muitas pessoas. Então está descrito ali a partir do capítulo de número 5, e esse é o desdobramento. Além de tudo, João também vê a aclamação universal. Então, o trono no céu e aquele que nele estava sentado, nós podemos observar essa expressão: o que está sentado no trono. 7 vezes ela aparece no livro do Apocalipse, trazendo para nós o quê? Esperança. Como eu disse, o livro do Apocalipse não é um livro de medo. O livro do Apocalipse não é um livro que tem que estar escondido, que não tem que ser acessado. Esse livro,
foi escrito para ser lido nas liturgias, nos encontros, nos cultos, nas reuniões, para trazer o quê? Esperança àqueles que estavam sendo perseguidos. Nós vamos ver também no desdobramento que havia 4 seres viventes diante do trono, havia arquibancadas de 24 anciãos. O que significa isso? Tem várias interpretações. Eu fico mais com a interpretação dos anciãos, que são anjos, tá? Porque o que eles estão fazendo? Eles têm com eles salvas de ouro, e dentro dessas salvas, o que tem contido ali? Tem contido as orações dos santos, os clamores dos santos. Lembra? Que é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele muda as nossas orações, ele adequa as nossas orações, ele faz as nossas orações serem mais bíblicas, e elas sobem e chegam no trono. Ali é recolhida pelas salvas dos anjos, dos anciãos que estão diante do trono, estão guardadas, prestes para aquele grande dia, para ser lançadas sobre a terra. Nós vamos ver que elas vão ser lançadas sobre a terra com saraiva, para que o julgamento de Deus ele possa ser estabelecido. Nós temos diante do trono também 4 seres viventes também, que tem alguns significados. A patrística entendeu que esses 4 seres viventes poderiam ser os 4 evangelhos. Porque o primeiro ser vivente que aparece, ele tem o rosto de quê? Um rosto de leão. O segundo tem o rosto de novilho. O terceiro tem o rosto de homem. O quarto tem o rosto de águia. Mas ali eu entendo que esteja relacionado mais com a terra, a representatividade da terra que está diante do trono. Tanto que esses seres viventes têm 6 asas e há olhos dentro das asas e fora das asas. Então eu identifico ali que aqueles olhos são os olhos pelos quais Deus enxerga a terra. Então Deus ele enxerga a terra por vários ângulos. São 4, o 4 aqui na Bíblia tem a representatividade também de quê? 4 cantos da terra, 4 ventos espalhados na terra. Então tem muito mais um significado, um simbolismo voltado para a terra. Então provavelmente esses 4 seres viventes, eles tipificam a terra. E eles estão lá cantando, e eles estão lá adorando ao Senhor. Nos mostra aqui, ó, que cada um deles tinham 6 asas e eram cheias de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas, dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ou seja, a terra que clama ante a santidade de Deus, diante da santidade de Deus, a representatividade da terra, que há na terra aqueles que são perseguidos, mas não param de adorar a Deus com as suas vidas, por meio da sua morte, por meio dos seus trabalhos, das suas atividades. Então, basicamente, o capítulo 4 tem esse desenvolver, tem esse significado. Espero ter contribuído com você um pouco mais e quero aqui, se Deus permitir, e se você gostar, quero postar mais vídeos aqui em relação ao livro do Apocalipse, o livro da revelação, que foi dado para nós tomarmos posse e lê-lo dia após dia, porque esse livro traz para nós o que? Conforto e esperança. O Cordeiro, ele sim é digno de desatar os selos e mostrar para nós o que Deus, por meio da sua justiça, fará por nós e também através de nós. Lembre-se, Deus não está à parte do sofrimento alheio, Deus não está à parte da terra, mas Deus, ele de fato se envolve com a terra. Ele de fato se envolve e controla. E Deus deseja muito purificar essa terra para que ele possa estabelecer o seu pleno, soberano trono aqui nessa terra, para ele governar por meio da pessoa de Jesus Cristo nessa terra para toda a eternidade.